Apocalipse 22, ou é 21, vai aparecer lá que a Nova Jerusalém vai estar adornada das mesmas pedras. Por quê? Porque, irmãos, na minha concepção, quando você vê que Deus está falando dessas coisas, Deus quis mostrar que Satanás era o que? Era um sacerdote, tá? E nós vamos tratar no próximo estudo dessa queda dele, não necessariamente hoje, mas eu quero mostrar o que possivelmente, né? Aqui já conjecturando, o que possivelmente poderia ser o significado desse Ezequiel 28. Você vê que esse querubim, ele estava tipificando o quê? Um sumo sacerdote. Perfeito? Então, quando você vai, por exemplo, para Gênesis, que vai tratar da queda do homem, você percebe que o que fazia a separação entre Adão e Eva do Éden era justamente o que? Um querubim com aquela espada reluzente de fogo. E este querubim, ele não permitia a passagem de Adão e Eva para justamente o Éden. E quando você vai lá para a lei, que você vai ver o tabernáculo do testemunho, quando você vai para o templo de Salomão, você vai ver que o que separava o sumo sacerdote e o povo de entrar no Santo dos Santos era a figura de um querubim, né? Então, essa figura de querubim, essa separação, ela faz o quê? Uma representação do pecado que separa os homens de Deus. Por isso que teve que vir Cristo e tirar esta separação. Amém? Por isso que diz o profeta assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, aquele véu, ele representa justamente naquele contexto, ele representa o pecado que separava o povo de Deus. Ok? Só que você vai ver que o que estava escrito no véu era justamente um querubim. Deus, ele poderia ter utilizado várias figuras, mas ele quis utilizar justamente a figura de um querubim. Por quê? Porque foi por meio de um querubim, segundo essa conjectura que eu estou falando, que o homem vai cair, né? Ou seja, foi um querubim, que no passado era um querubim da guarda ungido, que se desviou de Deus e agora vai até o homem, e quando ele vai ao homem, ele faz o homem se desviar de Deus e o homem cai e se separa de Deus. Então, quando Deus coloca um querubim no Éden, e ele coloca um querubim lá no Santo dos Santos, é para mostrar que é por causa de um querubim que o homem está separado de Deus. Então, esse querubim, ele seria justamente o quê? O diabo. Perfeito? Então, nós percebemos que este querubim, ele estava justamente com esses engastes de ouros para tipificar o quê? Um sacerdote. Então a gente vai ver no próximo estudo que vai dizer que por causa do comércio dele, né, ele profanou os seus santuários. E todo aquele que trabalha, que participa de um santuário, todo aquele que ministra num santuário, ele o quê? Ele é um sacerdote. Só que por causa do comércio dele, a gente vai ver que esse comércio levou o quê? Essa profanação do santuário, tá? Mas daí já é um outro assunto que nós vamos ver aí nos próximos estudos. E aí você vai ver que o que acontece? Você vai ver que ele vai perder o seu sacerdócio. Por isso que quando nós vamos olhar para... Vamos passar para o terceiro slide. Nós vamos ver que agora, depois da queda do homem, vai se falar de Caim e Abel. E quando vai se falar de Caim e Abel, vai dizer o seguinte. Vamos olhar para Caim e Abel em Gênesis 4, verso 3 a verso 7. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perfeito? Então, olha que interessante. Aqui você está vendo a figura
de 2 sacerdócios. Você sabia que as pessoas elas não percebem, mas você tem 2 sacerdotes aqui. O sacerdote de Caim e o sacerdote de Abel. Abel, ele foi um sacerdote justo diante de Deus, que ofereceu uma oferta em justiça para Deus, oferecendo o quê? Os primogênitos dos seus rebanhos, da gordura dos seus rebanhos, oferecendo diante de Deus e fazendo o quê? O derramamento de sangue que estava tipificando lá o sangue de Cristo sendo derramado. Então, pela fé, ele estava tendo o quê? Esse derramamento de sangue que tipificava a Cristo. E a gente vai ver que os altares no passado eles eram levantados com pedra. Então o sangue daquele cordeiro que Abel levantava, ele escorria pelo altar, né? Tipificando o quê? O sangue de Cristo escorrendo sobre a igreja, sobre o seu povo. Porém Caim, ele estava oferecendo uma oferta sem sangue, né? Ele estava oferecendo uma oferta sem sangue e o seu coração estava desviado de Deus. Por quê? Porque a gente vê assim, que se ele procedeu mal, ele não seria aceito. Porém, se ele procedesse bem, certamente ele seria aceito. Então você percebe que o contexto, um dos motivos pelo qual Abel não foi aceito é porque o pecado, ele não estava procedendo bem diante de Deus. Então, ele profanou a sua oferta. A oferta de Caim, ela estava profanada, e a oferta de Abel, ela era santa e justa. Então você está vendo a figura de 2 sacerdócios aqui. Esses 2 sacerdócios, nós vamos ver futuramente que ele vai tratar do sacerdócio de Melquisedeque e um outro sacerdócio que vai aparecer aí para nós vermos, tá? Nós vamos ver isso, acho que no vídeo que vem. Agora, você percebe o seguinte. Você sabia que quando você olha para esta figura, as pessoas costumam olhar para essa figura e apenas olhar para coisas futuras? Elas costumam utilizar esta figura que aparece aqui sobre Caim e Abel para mostrar apenas coisas relacionadas ao futuro e coisas que aconteceriam, né, depois desses eventos. Só que, como eu falei para os irmãos, existem eventos e coisas na Bíblia que elas não vão tratar para o futuro. Deus não está dando analogias para o futuro, mas Ele está trazendo analogias de coisas que aconteceram no passado. Percebe? Então, assim como Cristo é o sumo sacerdote tipificado em Abel e essa oferta vai ser aceita, então ele vai tipificar o sacerdote de Melquisedeque. Só que a gente vai ver que Caim, ele vai oferecer um sacrifício diante de Deus que não vai ser aceito. Por quê? Porque ele teve inveja do seu irmão. Ele, pelo fato de ter inveja do seu irmão, a gente vê que ele não procede bem e por causa disso Deus não aceita o sacrifício dele. Ele profanou a sua oferta. E isso para nós é uma tipologia do que aconteceu no passado. Assim como Caim ele profanou sua oferta, este querubim ele também profana os seus santuários e a sua oferta não vai ser aceita. Então você consegue perceber que tem mais coisas para se analisar aqui? Você não pode dizer que o rei de Tiro era um sacerdote. E ainda por cima, esse rei de Tiro ele estava vestido com vestes semelhantes ao sumo sacerdote. Você vai ver que diversas vezes na escritura, por exemplo, quando você vai em Daniel, quando você vai tratar das últimas coisas, fala que o quê? Que o santuário ele vai ser profanado, que a oferta de Deus vai ser tirada e o lugar do santuário de Deus ele vai ser o quê? Profanado, não fala assim? E a gente vai ver que diversas e diversas vezes o diabo de alguma forma ele quis profanar o santuário de Deus. Então isso nos liga com o que aconteceu lá no princípio, porque Satanás ele de alguma forma profanou o santuário de Deus. Por isso ele foi lançado fora. Agora, o que você tem que entender é que é o seguinte, meus irmãos. Deus, ele não tenta ninguém. Perfeito? Porém, a gente percebe que Deus, ele sempre prova o coração das pessoas. Né? Deus, ele não quis que Adão e Eva caíssem. Perfeito? Ele não quis que Adão e Eva caíssem. Porém, foi necessário que ele colocasse a árvore do conhecimento do bem e do mal para provar o coração de Adão e Eva.
Então, do mesmo modo, assim como Adão e Eva foram provados o seu coração, assim também o coração do diabo, o coração de Satanás, ele foi provado antes da queda do homem. E Satanás, ele se perverteu e caiu. Por isso que fala que ele era perfeito até o dia que foi achado iniquidade, né? Deus provou o coração dele, quando viu a iniquidade, ele acabou caindo. Então, assim como para Adão e Eva foi colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, alguma coisa semelhante aconteceu com Satanás, aonde ele acabou se pervertendo por causa disso. Ok? Mas a Bíblia ela não dá esses detalhes. O que a Bíblia trata é que foi por causa do comércio que ele perverteu os seus santuários. Amém? Esse primeiro estudo foi apenas para a gente demonstrar que, na minha concepção, o que eu entendo, aquele capítulo de Ezequiel 28, ele trata da queda de Satanás, mas mostra o que aconteceu antes da queda e como ele se profanou, perfeito? E que na realidade ele era como uma tipologia de um sumo sacerdote, de um sacerdócio diante de Deus. No próximo estudo, nós vamos tratar por que vai aparecer essa expressão tu eras homem, né? E por que está ligado essa expressão com o rei de Tiro. Amém? Vamos finalizar esse primeiro estudo. Eu peço que você compartilhe esses vídeos com outras pessoas e se inscreva no canal, tá bom? Fiquem na paz de Cristo. Olá, para você que deseja ajudar o canal a se manter, você pode estar ajudando com qualquer oferta através da conta do canal que se encontra na descrição. Ou caso prefira fazer uma doação mensal fixa, você pode utilizar a ferramenta chamada Apoia-se, que também se encontra na descrição. Deus abençoe os irmãos e obrigado por mais um estudo.